A paz de Deus! Hoje vocês vão ouvir, na comunhão, uma palavra abençoada no Santo Culto, para edificação da sua alma. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Compartilhe esta palavra nos grupos. Deus te abençoe. Deus seja louvado. Amém. Dou graças a Deus nessa noite, irmão, perdão dos meus pecados, vida eterna que o Senhor me oferece no céu, se por Ele, Filho, firme e fiel. Dou graças a Deus, irmãos, somos ali de Santos, Vila Matias, onde o Senhor dá graça de atender como cooperador. Não trouxe saudação, mas desejo levar as vossas saudações com a santa paz de Deus. Amém. Irmão, em rápidas palavras, irmãos, eu dou graças a Deus que eu sou o quinto filho ali de uma família do interior da Paraíba. E ali é uma terra muito ruim, irmãos, muito seca, pedra, bem agreste mesmo. E ali minha mãe vivia ali, irmãos, com 5 filhos, meu pai. E, irmãos, diante daquela situação, meu pai falou para minha mãe: olha, eu vou para São Paulo, você fica aí com os meninos. Quando eu estiver estabilizado em São Paulo, eu te chamo, você vai com os meninos, tá bom? Assim, irmãos, foi combinado. Só que quando meu pai chegou aqui em São Paulo, ele realmente arrumou um emprego, se estabilizou. Mas ele arrumou uma outra família aqui e deixou a minha mãe lá com 5 filhos para cuidar naquela terra ruim, seca, longe da cidade. Mas eu louvo e glorifico a Deus, irmãos, que o pão na nossa mesa nunca faltou. Glória ao nome do Senhor. Passando o tempo, irmãos, minha mãe não aguentava mais, ligou para o meu tio, ali em Vicente de Carvalho, falou com ele: olha, eu preciso ir com os meninos. Ele falou: olha, eu vou falar com... Falou o nome do meu pai, irmãos. E ali meu pai falou para ele: olha, fala para ela não vir. Fala para ela não vir, porque se ela vier, os meninos vão ser trombadinha. E as mulheres e as meninas vão ser mulheres da vida. Irmãos, isso é duro, irmãos. Está contando para a Irmandade, mas é do jeito que foi. Para a Irmandade ver a obra que Deus tem para fazer na nossa vida, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Viemos para São Paulo, meu tio nos acolheu, sempre estudando escola pública. Foi percebida uma deficiência em um dos olhos, só enxergo basicamente com um dos olhos. Deus nos chamou na graça. Deus nos deu ministério ali na parte administrativa, no Guarujá. Irmãos, chegando a determinado tempo, veio o desejo de fazer uma faculdade. E ali, irmãos, foi o primeiro estudo pago que eu fiz naquela cidade ali. Depois de me formado, irmãos, veio o desejo de fazer um concurso público, que é um dos concursos públicos mais difíceis do Brasil. Ali, irmãos, são 4 fases esse concurso, irmãos. Eu dou graças a Deus que geralmente as pessoas, para passar nesse concurso, elas estudam um cursinho de 1 ano, 2 anos, até 3 anos, vários anos, até conseguir passar. Mas eu dou graças a Deus, irmãos, que sem fazer cursinho, ali cada fase, irmãos, tem uma classificação e no final tem a classificação geral. Eu dou graças a Deus, irmãos, que sem fazer cursinho, ali já servindo a Deus, nós fizemos a primeira fase daquele concurso, Deus deu a graça de passar. Depois, irmãos, veio a segunda fase, 10 questões dissertativas, Deus deu a graça de passar também, glória ao nome do Senhor. Ali, irmãos, chegou a terceira fase, que é uma prova prática. Ali você tem que resolver um caso prático. E ali, irmãos, fiz aquela prova. Ali o número já tinha reduzido bastante, de cerca de 5.000 para umas 60 pessoas aproximadamente. E ali, irmãos, fazendo aquela prova, irmãos, no final daquela prova, nós nos reunimos lá fora, os candidatos, e um começava a falar a resposta do outro. E eu, irmãos, ali fiquei um pouco perturbado, porque a minha resposta tinha sido diferente da resposta de todos os outros candidatos. E eu tinha certeza no meu coração que eu tinha reprovado. Uma angústia tomou a minha alma, irmãos, mas eu dou graças a Deus. O Rogério está aqui, conhece a minha antiga comum congregação, uma salinha ali no Jardim Progresso e Vicente de Carvalho, irmãos. O crente, quando ele está angustiado e provado, ele vai fazer o quê, irmão? Vai buscar a palavra, não é assim? Eu fui buscar a palavra, irmãos, e naquela noite Deus usou de misericórdia. E Deus dizia assim: irmão, tem alguém que entrou aqui, prestou um vestibular, um processo seletivo, um exame. Deus manda te dizer, você vai passar em primeiro lugar. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aquela palavra transcorreu, irmãos. E no final da palavra, Deus voltou a falar: tem alguém aqui que fez um exame, um vestibular, um processo seletivo. Deus manda te dizer, você vai passar entre os 10 primeiros. Glória ao nome do Senhor. E nesta noite, irmãos, em rápidas palavras, para não tomar o tempo da igreja, saiu, irmãos, o resultado daquela terceira fase, daquela
daquela prova, daquele concurso, e naquela fase, irmãos, Deus deu a graça de passar em primeiro lugar para cumprir a palavra na nossa vida. E eu rendo graças a Deus, irmãos, nesta noite, que então havia necessidade de fazer uma prova oral. Até então nós fazíamos tudo escrito, irmãos, não víamos o examinador, e nós sabíamos quem ia, irmãos, quem seriam os examinadores daquela prova. Ali tinha um ministro, tinha um desembargador e um advogado. E ali, irmãos, na minha casa tem um mezanino, e ali, irmãos, eu colei a foto daqueles homens na parede da minha casa, coloquei uma mesa no meio e ficava simulando perguntas dele para mim, e eu começava a responder. Mas a minha esposa que está aqui nesta noite, irmãos, ela olhou para mim e falou: não, Charles, não faz dessa forma, olha só, vai pelo menos um final de semana para São Paulo, faz um cursinho lá de um final de semana para ver como você está. Aceitei o conselho dela, irmãos, vim para São Paulo, eles dão um texto para você estudar um ponto. Ali eu estudei aquele ponto, irmãos, glória ao nome do Senhor. Vim para São Paulo, irmãos, e o número de candidatos já tinha reduzido mais ainda. E ali, irmãos, um candidato via o outro se apresentando. Eu rendo graças a Deus, irmãos, que eu vendo aqueles candidatos, era filho de médico, filho de desembargador, de Ministério Público, advogado, procurador. E ali todos falavam muito bem, discorriam muito bem, se expressavam muito bem. Mas quando chegou a minha vez, irmãos, de fazer aquela simulação, aleluia, eu não conseguia responder, o conteúdo estava na minha mente, mas eu não conseguia, de tanto nervoso que eu estava, porque eu sempre digo nesse testemunho, irmãos, quando a gente vem de uma origem muito humilde, quando a gente está diante de pessoas de alta patente, até o olhar nos olhos é difícil, não é assim, irmãos? E foi assim naquele final de semana, desci ali a serra, irmãos, arrasado, chorando, e falei: Senhor, aleluia, o teu nome, olha só, Senhor, ali tem filho, aleluia, de médico, de desembargador, aleluia, e eu que nem pai tenho, glória ao nome do Senhor. Mas Deus bradou dentro do meu coração: você tem o melhor pai de todos, glória ao nome do Senhor nesta noite. Rendo graças a Deus, irmãos, que esse Deus é maravilhoso, é poderoso, esse Deus que nós servimos. Eu rendo graças a Deus, irmãos, que saiu, irmãos, finalmente fiz aquela prova, estudei. Foi muito difícil, irmãos, com muito choro, com muita lágrima, mas eu rendo graças a Deus nesta noite, irmãos, que junto com o filho do médico, junto com o filho do desembargador, o filho da Dona Maria, lá do interior da Paraíba, foi aprovado no concurso de juiz federal do trabalho. O nome de Deus hoje está sendo glorificado nesta casa de oração. Glória a Jesus nas alturas, aleluia. E para cumprir a palavra de Deus que Deus falou, vai passar em primeiro lugar, vai passar entre os 10 primeiros, aleluia. Naquela fase eu passei em primeiro, mas chegou o resultado final do concurso, passaram 36 candidatos, o Senhor deu a graça de passar em 9º lugar, irmão. E Deus hoje nesta casa de oração está sendo glorificado, aleluia, aleluia, para mostrar, irmãos, para nós, aleluia, que não tem limite que Deus não possa superar, que não tem monte que Deus não possa transpor, e para saber, irmãos, falar para os nossos filhos que o Deus que nós servimos é o Deus do impossível, glória ao nome do Senhor. Eu dou graças a Deus, irmãos, meu pai falou, aleluia, que os filhos seriam, irmãos, aleluia, coisa ruim, não é assim? Aleluia, vão ser trombadinhas, mulheres da vida. E eu estou, irmãos, aliviando as palavras, porque não foi dessa forma que ele falou, aleluia. Mas eu dou graças a Deus que um dos meninos é juiz federal, o outro é oficial de justiça, a outra é professora, a outra é secretária, e a outra também é funcionária pública aposentado. E esta igreja hoje sabe que Deus é o Deus, irmãos, da promessa se cumprindo na nossa vida. Glória a Jesus nas alturas, rendo graças a Deus, irmãos, que é muito bom o cargo, é bom o salário, é boa a posição, mas o melhor de tudo, irmãos, é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, aleluia. O meu prazer, irmãos, é estar junto desta irmandade, glorificando a Deus, aleluia, que me tirou do pó, bendito é o nome do Senhor, e me colocou numa posição que eu jamais esperava na minha vida. Rendo graças a Deus por tudo. Tem mais irmãos para testemunhar, aleluia. Quando os irmãos congregarem em Santos, lembrem da Vila Matias, é uma congregaçãozinha pequena, mais nova lá, quartas e sábados, mas o nosso coração está aberto para receber esta querida irmandade. Dou graças a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus, o Filho de Deus. Deus seja louvado. Amém. Eu agradeço a Deus o perdão dos meus pecados, a coroa da vida eterna que Deus me concede, se assim for uma filha firme e fiel. Agradeço a Deus pelo lar de paz, pelo esposo, pela filha que Deus tem preparado e por tudo que Deus, as bênçãos, as maravilhas
tudo que Deus tem preparado na minha vida, porque merecimento eu não tenho, mas por misericórdia, Ele achou graça, Ele me escolheu na terra, escolheu a nós, e eu estou aqui dizendo que Deus é bom. Eu levanto essa noite na frente dessa Irmandade para contar a obra que Deus fez na minha vida, como que foi que Deus me chamou nesse caminho santo. Quando eu tinha 9 anos, eu sou a filha mais velha, meu pai gostava muito de mim, ele não serve a Deus na congregação, mas ele era alma testemunhada, e quando eu tinha 9 anos, ele pegou e me deu um abraço muito gostoso. Ele pegou e falou assim para mim assim: filha, hoje o papai está te dando esse abraço gostoso, mas vai chegar um dia que você vai crescer e você não vai ter esse abraço do papai, mas Deus manda te falar, o papai vai te ensinar uma coisa, que quando você sentir falta desse abraço, você procura uma igreja que chama Congregação Cristã do Brasil. O abraço que o papai não te der, Deus vai te dar, Ele vai suprir o seu desejo, filha. E aquilo eu guardei no meu coração, os anos se passaram, e assim Deus fez uma obra muito linda na minha vida. Deus me deu uma profissão na área da saúde, Deus me deu um concurso público na cidade de Santos. Eu sou de Uberlândia, Minas, mas Deus fez um concurso público, eu fiz a prova, e Irmandade, eu confesso para os irmãos assim, que eu não tinha capacidade de fazer aquele concurso. Era muito concorrido, porque era uma cidade grande, e eu ainda estava num lugar que não tinha como eu estudar para o concurso. E o irmão ali testemunhou que ainda deu tempo para ele estudar. Eu fui pelo que eu tive na minha faculdade, porque Deus não queria que falasse que fosse eu, e sim Ele na minha vida. E assim Deus preparou que uma vez eu estava acordando, e Deus pôs no anúncio que era o último dia de inscrição do concurso na área da saúde, na cidade de Santos. Entrou uma alegria muito grande no meu coração. Eu não era batizada na congregação, mas Deus falou no meu coração: presta que a vaga é sua. E aí assim eu prestei esse concurso, fui para a cidade de Santos, e aquilo que meu pai falou com 9 anos de idade, eu me vi naquela cidade, porque eu estava sozinha, não tinha minha mãe, não tinha meu pai já tinha falecido, e aí eu lembrei do que meu pai falou. E assim eu entrei na igreja, na Baía de Abreu, era horário de culto, e aí tinha uma visita, e assim naquele momento, eu tinha acabado de passar no concurso, eu não tinha uma roupa para vestir. Ali na cidade de Santos, eu tinha ido, porque na época eu era de outra denominação, eu tinha pedido à pastora umas roupas dela usadas. Olha para vocês verem, Irmandade. Eu tinha pedido as roupas delas usadas para eu tomar posse do concurso e para eu começar a vida em Santos e tudo, porque meu pai tinha morrido e eu não tinha condição. E aí quando eu entrei naquele culto, aí na exortação da palavra, o servo de Deus falava assim: tem alguém aqui que entrou e está preocupado com de comer e de vestir. Deus manda te falar: eu sou o seu pastor e nada te faltará. Eu vou preparar roupa, eu vou preparar tudo para você, tudo para você. Só acredita, confia que eu vou fazer uma obra na sua vida. A partir daí, Deus tocou no meu coração, cantou o hino 61, que hoje é o 61, antes era o 9. Deus fez uma obra, começou, plantou a sementinha, meu pai plantou a sementinha, nesse culto Deus regou, e a plantinha foi crescendo, e aí Deus me chamou nas águas do Santo Batismo. Aí Deus me chamou nas águas do Santo Batismo, eu ainda não converti de primeira, mas Deus fez um caminho muito lindo, Irmandade, porque às vezes tem alguma alma testemunhada que fala assim: eu não vou na congregação porque eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assim, tem que ser dessa forma. A obra na congregação é do jeito que Deus quer, é no tempo que Deus quer, e Ele faz do jeito que Ele quer. Uns entram e logo é convertido, outros entram na porção que Ele dá. E assim foi na minha vida, e assim eu tinha muita vaidade, e no tempo eu pegava e falava assim para Deus: Deus, eu quero ser uma serva de Deus igual aquela servinha de antigamente, aquelas que não cortava cabelo, aquelas que não pintava as unhas. E aí Deus foi fazendo aos poucos, Deus foi me mostrando aos poucos. Em movimento de oração teve uma parte, que eu vou contar essa parte, que eu cortava bastante meu cabelo, e aí teve um movimento de oração em Tapetininga. Uma moça pegou, na hora que foi dar a liberdade do Espírito Santo, uma moça pegou e falou assim: irmã Michele, Deus manda te falar, não põe a tesoura no seu cabelo, você vai ser conhecida como uma enfermeira do cabelo grande. Aí ela pegou e falou assim: olha, irmã, não sou eu, porque eu corto o cabelo, mas Deus está falando isso para você. E aí, a partir daquele momento, Deus começou fazendo a obra na minha vida, e hoje não sou perfeita. Eu não falo que quem corta o cabelo não seja também, é porque foi como aconteceu na minha vida. Hoje, foi o que eu pedi no meu coração, que eu queria ser uma serva de Deus dessa forma, e Deus assim preparou, e hoje meu cabelo bate
mas bem grande, e é o motivo de eu agradecer a Deus, por Deus ter me cercado o meu caminho, ter convertido o meu coração, ter me chamado nesse caminho santo. Só eu em casa sirvo a Deus, e meu esposo e minha filha, mas na minha família mais ninguém serve. Mas eu estou aqui na Água Rasa dizendo que Deus é bom, que Deus cumpre os desejos do nosso coração, e aquilo que Deus prometeu naquele dia que eu entrei na Baía de Abreu, mim, e por graça e misericórdia de Deus, quando Deus fala, vai ali que tem um precisando, Deus dá a força, a coragem, a condição, e a roupa que eu não tive, Deus me dá para eu dar. Mas não é eu, Michele, porque eu não tive, não tenho, mas Deus toma caminho lindo e Deus faz isso na nossa vida. Então, Irmandade, vale a pena servir esse Deus, vale a pena falar que Ele é bom, vale a pena viajar na obra, vale a pena, Irmandade, porque Deus é bom. E eu agradeço a Deus. Eu não trouxe saudação da minha comum é no Rádio Clube em Santos, mas ao meu regresso eu desejo levar a saudação de todos com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus nessa noite pelo perdão dos meus pecados e a vida eterna que o Senhor me oferece, se eu for um filho fiel à tua palavra. Agradeço a Deus por muitas obras que Deus tem feito na minha vida, bendito seja o nome do Senhor. Agradeço a Deus resumidamente, bendito seja o Senhor, pela obra que o Senhor fez na minha vida da salvação. Não vou contar detalhadamente porque não vai dar tempo, tem mais servos aqui para agradecer a Deus, bendito seja o Senhor. Mas resumidamente, bendito seja o Senhor, eu estava perdido no mundo, bendito seja o Senhor, mas um dia o Senhor me encontrou, louvado seja Deus. E o Senhor fez o convite, bendito seja o Senhor. Um dia Deus preparou de congregar na congregação cristã no Brasil, bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor, naquele dia, naquela noite, o Senhor falou com a minha alma, eu sem entendimento nenhum, perdido no mundo, glória ao nome santo do Senhor. O Senhor falou assim pela palavra: moço, você que entrou aqui, o Senhor manda te dizer, você é como um peixinho na minha mão, glória ao nome santo do Senhor. O Senhor manda te dizer, você já está visgado, aqui é o teu lugar, glória ao nome santo do Senhor. Agradeço a Deus que daquele dia em diante eu nunca mais saí da casa do Senhor, comecei a servir a Deus devagarzinho, na minha pouca força, mas eu era cheio de vaidade, era jovem, glória ao Senhor, e gostava de esporte, bendito seja o Senhor. Eu era atleta, bendito seja o Senhor, de boxe, bendito seja o Senhor do Centro Olímpico de treinamento e pesquisa do Ibirapuera, glória ao nome santo do Senhor. E aquela vaidade e aquela glória do mundo, aquela vitrine me atraía, e eu bendito o Senhor, e me impedia de servir a Deus perfeitamente, glória ao Senhor. Eu agradeço a Deus que o Senhor mandava as palavras, bendito o Senhor, de correção de doutrina, de chamamento de alma, glória ao Senhor. E as irmãs que me conheciam começou a falar comigo e falava: Deus está te chamando, Deus está te chamando, não deixa Deus te chamar vem pelo amor, que senão Deus vai te chamar pela dor, glória ao Senhor. Mas eu agradeço a Deus que eu estava envolvido naquele mundo, bendito seja o Senhor, em competição, e fui teimoso com o Senhor, mas o Senhor é aquele que quando quer nós num caminho, Ele, bendito nem que Ele quebra nós, Ele traz nós para esse caminho, glória ao nome santo do Senhor. Eu estava me preparando para o Campeonato Paulista de 1995, bendito seja o nome santo do Senhor, mas o Senhor mandou a palavra que ia fazer uma obra na minha vida, glória naquele ano, glória ao Senhor. Agradeço a Deus que uma semana antes do Campeonato Paulista, eu sofri um descolamento de retina no olho direito, glória ao Senhor. Assim eu passei por cirurgia, fiz um implante de silicone no olho, glória ao nome santo do Senhor. Quando eu estava conversando com o médico falou assim para mim: moço, o que você faz? Eu falei: eu luto boxe. Ele falou assim: acabou o boxe para você. Eu na hora pensei: foi Deus, glória ao Senhor. E um irmão ainda falou para mim assim: Deus que te quebrou, irmão, Deus que fez isso para você obedecer a Deus, glória ao nome santo do Senhor. Agradeço a Deus, resumidamente, o Senhor me chamou nas águas do santo batismo lá no Brás, glória ao nome santo do Senhor. Comecei a servir a Deus, muitas congregações o Senhor preparou de congregar, inclusive aqui no Água Rasa, era meu cartão de visita, glória ao Senhor. Agradeço a Deus, muita reunião de mocidade, comecei a servir a Deus. O Senhor falou assim pela palavra: moço, me sirva que Deus vai te abençoar na terra, vou abençoar o teu namoro, vou abençoar você na terra, vou preparar tudo que você precisa, eu serei o teu pastor e nada te faltará, glória ao nome santo do Senhor. Agradeço a Deus. E falou assim: até uma esposa Deus vai te preparar, glória, porque eu não tinha esposa, nunca namorei na congregação, Deus me chamou e Deus fez a obra rapidinho também, glória ao Senhor, porque com 7 meses de caminho, glória ao Senhor, eu conheci minha esposa, bendito o Senhor, lá na cidade de Itapevi, glória ao Senhor, bendito o Senhor. Minha como congregação era o Jardim da Glória, glória ao Senhor, aleluia. Agradeço a Deus que Deus fez essa preparação. Louvado, eu vou resumir rapidinho porque tem um servo de Deus aqui que vai glorificar a Deus. Agradeço a Deus. Eu fui buscar uma confirmação na reunião de mocidade. O Senhor falou assim: moço, você que entrou aqui, o Senhor manda te dizer: essa que eu coloquei no teu caminho é da minha vontade, pode abraçar que eu sou contigo, vou abençoar o teu namoro, o teu noivado, o teu casamento, prova e luta não vai te faltar, vai somente ser de fiel. A minha palavra é que serei contigo todos os dias da tua vida e o Senhor será contigo, glória o nome santo do Senhor. Agradeço a Deus que o Senhor abençoou, irmandade. Não dá para contar porque, aleluia, mas eu só posso falar para a irmandade: Deus é bom e maravilhoso. Todas essas palavras Deus cumpriu na minha vida, glória ao nome santo do Senhor. Deus preparou tudo, bem, o Senhor preparou uma casinha para nós, lá na cidade de São Bernardo do Campo, glória ao santo nome do Senhor, onde me sirvo a Deus até o dia de hoje, bendito seja o Senhor.
Agradeço a Deus, no dia da nossa despedida de mocidade, o Senhor preparou e o cooperador falou assim para nós: os noivos, vocês vêm aqui na frente que a mocidade vai saudando com a paz de Deus e vai saindo. Num certo momento, uma moça abraçou a minha noiva, abraçou ela, saudou com a paz de Deus, deu celular com a promessa na hora. Glória, foi a confirmação, glória ao Senhor. Agradeço a Deus que Deus preparou o nosso casamento, passou 2 anos, minha esposa não ficava gestante, assim, nós procuramos a medicina, o Senhor preparou, aí o médico falou assim, sua esposa não fica gestante porque ela tem um problema no útero, glória ao Senhor, isso que impede ela dela ficar gestante, vamos fazer um tratamento, louvado seja Deus. Resumidamente, eu preocupado, falei, vamos fazer, glória a Deus, mas eu fui buscar uma palavra minha como congregação, o Senhor falou assim na palavra, glória, aleluia, em 99 gerarás, em 2000 nascerás. A irmã que não gera aqui, o Senhor fala, vai nascer, glória, o nome santo do Senhor. Agradeço a Deus, mais uma vez a palavra de Deus não falha. Minha filha, vem do Senhor, Deus preparou, minha esposa ficou em 1999 gestante, 2000 nasceu minha filha, glória, o nome santo do Senhor, perfeito com saúde, hoje já está com 24 anos, foi organista, é organista ainda, bendito o Senhor, foi auxiliar de jovens, bendito o Senhor preparou seu casamento e ela está louvando a Deus hoje lá no estado do Paraná. Deus preparou uma faculdade para ela que não dá para contar, porque é outra obra maravilhosa que Deus fez, sem condições, sem merecimento, Deus fez essa obra também na nossa vida. Agradeço a Deus, assim, não vim de uma família de crente, bendito seja o Senhor, não vim não nasci num berço cristão, assim, mas o Senhor me chamou para ser lutador pela vida eterna. Glória ao nome santo do Senhor. Assim a minha alegria é servir a Deus, bendito seja o Senhor, muitas lutas, muitas provas nós temos passado, mas a mão do Senhor tem nos sustentado. Glória ao nome santo do Senhor. Assim minha comum congregação é Parque Neide São Bernardo do Campo. Agradeço a Deus por tudo, convido toda a Irmandade que congregue, que nós vai ser de grande alegria, nós vamos ficar muito contentes, inclusive os servos de Deus que estão aqui, todos congregados, aleluia. Agradeço a Deus também, que eu fiquei muito triste, que Deus recolheu o meu pai, que era meu pai espiritual, bendito seja o Senhor, que era meu cooperador de jovem, depois cooperador, o nosso querido, saudoso irmão Jeremias Ferraz, do Jardim da Glória, inclusive o servo de Deus que atendeu o funeral, eu estava lá, e eu estou dando glória a Deus, que já dorme o sono do justo, e nós vamos lutar pela vida eterna. Glória, agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Após esta nossa irmã testemunhando, a liberdade está encerrada. Deus seja louvado. Amém. Nesta noite também sou grata a Deus pelo dom de vida eterna que o Senhor me oferece no céu, se assim eu for fiel a Ele até o fim. Querida Irmandade, nesta noite sou grata a Deus pela preparação de estar aqui nesta noite. Foi uma preparação muito especial. Eu não trouxe saudação da minha comum porque não sabia que viria congregar no dia de hoje, mas desejo levar a vossa saudação para saudar toda a querida Irmandade do Itaim Parelheiros com a santa paz de Deus. Sou agradecida a Deus nesta noite por um milagre que o Senhor fez na minha vida, e o Senhor me deu a graça, querida Irmandade, e fez uma grande libertação. Tinha meus filhos pequenos e fui diagnosticada com tumor na cabeça, e ao chegar na minha casa, peguei aqueles documentos todos, coloquei dentro de uma mala, coloquei em cima do guarda-roupa, dobrei o meu joelho e falei: Senhor, Tu és o médico dos médicos, eu tenho meus filhos pequenos, Senhor, não sei se vou vê-los crescer, mas eu entrego essa enfermidade nas Suas mãos e espero a Tua misericórdia na minha vida. Os dias foram se passando e ali, querida Irmandade, eu senti o desejo de ensinar para meus filhos o quão grande é essa obra e quão grande é o nosso Deus. Ensinei a eles, querida Irmandade, a cantar, a orar. Todo dia à noite nós fazíamos um cultinho dentro da nossa casa. Antes do meu esposo chegar do trabalho, nós orava, cantava, e eu li uma parte da Bíblia e falava para eles: se vocês crescer na presença desse Deus, tudo que Ele fez para Davi, para Débora, para Esther, Ele fará na vida de vocês também, porque é o mesmo Deus e Ele não mede distância para atender os seus pequenininhos. E falei também: se um dia vocês chegarem em casa e eu não estiver mais aqui, não saia de dentro desta casa, que essa casa é a preparação de Deus na vida de vocês. Querida Irmandade, os dias foram se passando, os anos também, as crianças foram crescendo, o tumor também foi crescendo. Eu fiquei sem confiança em mim de sair de dentro de casa. Aquelas crianças que aprenderam a cantar e a orar já faziam um cultinho na sacada atrás da casa, e o Senhor usava aquelas crianças, e muitas das vezes, querida Irmandade de
dentro do banheiro eu comi da boca dos meus pequenininhos e confiei nesse Deus. E quando foi um dia de segunda-feira, eu falei, Senhor, tem misericórdia, até aqui a casa tem ficado na mão das minhas crianças, mas hoje eu estou bem, eu vou fazer uma faxina. Querida Irmandade, assim foi o meu pensamento, mas de repente eu senti que a pia que eu lavava a louça corria e voltava, não era a pia, era eu que já estava passando mal. Falei, Senhor, tem misericórdia, dobrei o meu joelho na presença de Deus e eu deitei. Só me lembro que era 8 horas da manhã, quando eu voltei em si era 11h30 da manhã, minhas crianças já estavam chegando da escola, eu levantei, preparei a sobra da comida do domingo, dei para aquelas crianças e fiquei em observação. Querida Irmandade, passou segunda, terça, na quarta-feira, 2 horas da tarde, meu maxilar travou, já não engolia mais água, não comia, comecei a falar com os meus filhos por escritas, e ali, querida Irmandade, meu esposo chegou do trabalho, minha filha falou para ele, pai, a mãe não fala mais. Querida Irmandade, na quinta-feira, o dia inteiro não consegui beber água, clamando pela misericórdia do Senhor. Eu vou resumir o máximo, querida Irmandade. Quando meu esposo chegou do trabalho, eu estava com uma toalha no ombro, secando a baba, porque eu não conseguia mais nem engolir a saliva. Querida Irmandade, meu esposo se preparou, arrumou meus filhos, foram para a igreja. Eu somente escrevi pede oração na porta para mim. Querida Irmandade, naquela quinta-feira, eu passei a noite sentada na cama com o véu na cabeça, falando com esse Deus. Querida Irmandade, quando foi na sexta-feira de manhã, eu levantei, desci, cheguei no banheiro embaixo, olhei para o meu rosto, não via nenhuma modificação, mas eu não conseguia abrir a boca. Eu falei, hoje eu vou na casa do irmão José Leôncio, que era o nosso cooperador, e falei, eu vou pedir para ser ungida, porque aqui é o fim de todas as coisas. Querida Irmandade, naquele momento, eu peguei e fiquei olhando para o meu rosto, e eu tentei destravar os meus dentes, coloquei um dedo em cima e outro embaixo, e com toda a força eu destravei o maxilar, que eu olhei dentro da minha boca, quão grande foi a minha surpresa, o céu da minha boca tinha descido e já estava aqui nos dentes. Eu olhei e vi um algodão dentro da minha boca, falei, Senhor, que algodão é esse? Se eu não bebo nem água, como esse algodão veio parar aqui? Querida Irmandade, na minha mente, eu fui para tocar naquele algodão. Quando eu toquei naquele algodão, me deu uma ânsia de vômito muito forte, e dentro do vaso sanitário caiu um tumor do tamanho de um limão Tahiti, com raiz e tudo, querida Irmandade. Naquele momento, aquela que não falava começou a falar, e eu chorei na presença de Deus. Falei, Senhor, como Tu és maravilhoso, quanto Tu és grande, Senhor. E naquele momento, eu olhando para aquele tumor, eu falei, vou pegar esse tumor, vou colocar dentro de um pote com álcool e vou levar até a medicina, porque eu já tinha ido na medicina na segunda-feira. E ali o Senhor falou para mim, você me pediu para me operar, e agora que eu te opero, você vai levar para o homem, isso é para que o meu nome seja glorificado. Querida Irmandade, naquele momento eu entendi a voz de Deus, e nesta noite, mais uma vez, estou aqui glorificando. Já se completaram agora em outubro 27 anos que o Senhor me operou. Eu dou graças a Deus, porque aquilo que eu ensinei para os meus filhos, hoje eu vejo ele entre a orquestra. Eu dou graças a Deus que aquela que não ia ver os filhos crescer, já tem netas de 20 anos. Esse é o motivo de eu glorificar esse Deus. Agradeço a Deus por tudo, por essa força, e o nome de Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Permita a Deus que todos que estão aqui acreditem naquilo que foi contado nesta noite, irmão. Eu estou enxergando pelos olhos do Espírito, a fé nossa está crescendo hoje. Glória a Jesus. Porque é tudo possível para aquele que crê no Senhor Deus. Glória a Deus. Agradeço a Deus por mim, pelos explicados.
Dezembro do ano passado, tive de auxiliar de jovens lá no campo. E nós para o casamento, ele me chamou para atender a despedida dele. Despedida do casamento. Estava aprovado. Estava aprovadinho, precisando de umas preparações. Sou uma primeira, viu? O senhor Deus provavelmente de uma empresária na igreja de jovens. A empresária, durante a reunião, ela começou a mexer na bolsa e achou uma folha de cheque. Só 2 anos atrás. Uma folha de cheque. Tem uma bolsa das irmãs, tem martelo, chave de ferro. Tudo na bolsa das irmãs. Glória a Deus, glória a Ela Deus. achou uma bolsa de cheque, uma folha de cheque. Ela achou interessante. Porque fazia muitos anos que ela procurou aquela folha de cheque, perdeu, não só achou, enfim, não achava, não sabia da folha de cheque. Mas ela achou dentro da igreja. E ela achou curioso. Ela faz tantos anos que eu estou procurando essa folha de cheque, achei hoje, e veio graças da empresária. Eu tenho por mim que eu vou ajudar a atender a necessidade do casal que está despedindo. Eu vou pedir um sinal. Porque às vezes a irmandade não ajuda o pregador, né? Às vezes a irmandade não ajuda o pregador. Se Deus falar de cheque na palavra, Glória a Deus. é para eu atender essa necessidade. Glória a Deus. Ai, irmã, como é que faz, irmão? Para pregar sobre cheque numa reunião de jovens. As crianças nunca ouviram falar. Glória a A Deus. mocidade não sabe, porque nunca viu. Né? E os velhos já esqueceram como é que usa. Ninguém mais usa cheque. Ninguém mais usa cheque. E ela pediu esse sinal. E Deus revelou a palavra naquela noite. Glória a Deus. Da mulher, o filho Eliseu lá, fez um puxadinho na casa e abrigou Eliseu e o moço dele. Foi essa a revelação da palavra. Aí o Senhor Deus dava na palavra o seguinte, que Eliseu ficou grato, depois eu vou dar dele de casa, essa parte. Ficou grato, chamou a mulher e falou, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu sou amigo do rei, sou amigo do general. O que você precisa? A mulher responde, a tua serva não precisa de nada. Sai de perto dele. Aí ele chama o moço, chama Geasa. Fala, Geasa, o que nós podemos fazer por essa mulher? Glória a Deus. Aí o Geasa fala, Senhor Deus, como falou ali no Eliseu, ela não tem filho. Vocês mandaram a palavra naquela reunião de jovens. Ela não tem filho. Bom, seria que Deus desse um filho para ela. Como nossa exortação de palavra em reunião de jovens, irmãos, são um pouco mais lúdica para as crianças entenderem. Então o Senhor Deus dava naquela reunião de jovens assim. Criança, a gente não imagina Eliseu entregando um recado assim, formalmente. Né? Ele chamando a mulher e falando, mulher, ao seu tempo, o Senhor Deus te visitará Glória a Deus, glória a e Deus. te dará um filho. E na palavra o Senhor Deus dizia assim, aí a mulher, para as crianças entenderem, deve ter parado Eliseu e falou assim, calma aí, Eliseu, calma aí. Esperei um filho muitos anos, meu sentimento já está adormecido. Esse sonho já acabou, não mexe no meu sentimento. Eu vou te fazer uma pergunta, Eliseu. Deus mandou você profetizar para mim? Glória a Não. Deus. Deus te revelou? Não. Eu perguntei para o Geasa. Se Deus não te revelou, eles mandaram a palavra. Se Deus não te revelou e não mandou você profetizar, por que você está profetizando? Então o Senhor Deus dizia, porque eu ando com ele, eles respondendo, porque eu ando com ele há muito tempo. O sentimento dele está em mim e o meu está nele. Ele me deu uma folha de cheque em branco. Santo Deus. Aleluia. Terminou aquele culto, ela procurou um casal, quando Deus falou de cheque branco assinado, tudo que precisar de carne, essas coisas aí. Santo aqui Deus. as pessoas Deus preparou. Aleluia. Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Só mais uma dica, jovens. Santo Deus. No vídeo de cooperador, nós conhecemos umas meninas, a prova que elas passaram, a prova uma guerra, tínhamos 9 anos, 10 por ali, a outra uns 7, 8. E nós conhecemos as guerras que elas vinham passar. A mãe foi embora de casa, as meninas,
E o pai preso muito tempo, numa penitenciária. Quem criava era a avó materna. E levava as meninas do seu senhor na reunião de jovens. E chegou nessa reunião, o Senhor Deus virou para as duas e falou assim, na hora da palavra: me agradei de vocês estarem aqui. Na próxima visita, quando alguém for visitar o nosso pai, escreve uma cartinha e manda para eles. E diz assim: estivemos na reunião de jovens do Guarda 4. O Senhor Deus se agradou de nós. E por esse motivo, eu vou escrever uma cartinha e dizer que vai dar uma segunda chance e vai tirar o Senhor desse lugar. Demorou 6 meses, não demorou um mês. Tá bom, na semana, a maiorzinha, ela levantou para agradecer a Deus. Ela dizia assim: mocidade, vocês viram que domingo passado Deus mandou escrever a cartinha. Na segunda eu escrevi. Na terça alguém levou. Santo Deus. E ela passou a cabeça, chorou. Nós choramos junto com ela. E ela falou: e não sei como, mas na quarta-feira meu pai chegou em casa. Aleluia. Glória a Deus. Santo Deus. Vai aproveitando a comendo agora. Escrevendo as cartinhas. Vai escrevendo as cartinhas lá por dentro, vai mandando para cima. Glória a Deus. Assim que nós formamos o casamento, vim aqui para a Zona Leste. Sou oriundo da minha mocidade, minha infância foi no buraco do sapo. Minha adolescência foi na Pedreira de Santa Marta. O Senhor Deus deu a graça de ser auxiliar de jovens nos 10 anos. Glória a Deus. Auxiliar de jovens, quando se formou o casamento, vim para a Zona Leste. E ficou morando lá na Zona Sul. Na época, minha mãezinha, saudosa mãezinha, e as minhas 2 irmãs minhas, um monte de crianças, tudo pequeno, não sobrava no cima, deixa preparado. Tudo bateram na porta, minha mãe estranhou porque eu estou grávida com a Inha, quando já a porta foi direto na porta, forte. Ela abriu, quando ela abriu, era com os ladrões. Um ar de punho, entraram e roubaram a casa da minha mãe. Eu não sei se a Irmandade já ouviu falar dessa prova, mas a minha mãe passou a prova da adoção. A aprovação. E um ano, os ladrões entraram na casa da minha mãe. Segunda vez, a terceira vez. Tem piedade, Senhor. A quinta Misericórdia. vez, a sexta vez, a sétima vez, a 30 vez. Tinha vez de encostar carro roubado na porta da casa da minha mãe. Levaram embora aspirador de pé, de risco de pó, batedeira, bicicleta, fizeram uma limpeza, né? Levaram tudo da casa da minha mãe. E eu auxiliava a minha mãe sair de lá, não saía. Aí um dia ela me ligou e falou assim: Milton, está uma conversa no bar que vão roubar a casa da tua mãe de novo. Só tem a tua mãe aqui, é uma velha que faz hemodiálise. Há muitos anos. As tuas irmãs, os teus sobrinhos, eles estão falando de fazer mal para as tuas irmãs. Não tem varão em casa. Então vem para cá, quem sabe eles viram que tem varão. Eles respeitam o povo da nossa casa e param de nos roubar. Eu fui minha casa da minha mãe, mas eu sou autoridade, não estou armado, nada, mas eu fui pela fé. Cheguei lá, fiquei no portão, na esquina, que minha mãe pediu, até altas horas, lá, meia-noite, 1 hora, na esquina, voltando, depois vi que tinha alguém na casa. Irmãozinho, depois foi ali, vou pegar. Naquela noite, Deus permitiu que não chegou nenhum ladrão. Mas eu motivo da aflição de uma casa, de uma família. Porque à noite, se o cachorro da vizinha começava a latir um pouco mais alto, os meus netos, os meus sobrinhos, na época todos pequenos, levantavam a corrente e ia para o quarto da minha mãe gritando: vó, os homens malvados estão chegando, os homens malvados estão chegando. Minha mãe me gritava, saia correndo para ver o que era, não era nada, eu gritava um pouquinho. Daqui a pouco veio com uma tia na janela da minha mãe, ela começava a gritar: Milton, socorro, estou entrando pela janela, Eu ia correr porque não era nada. E só quando amanheceu o dia que eu tive a dimensão daquela prova. Mas o sofá da minha mãe segurado, pano em cima, as paredes coloradas, o fogão de 4 bocas sucedia uma, o nosso nome Zé, minhas irmãs tinham emagrecido, porque não dormia mais, preocupado, meu sobrinho não na escola, e eu falei: mãe, sai daqui, vamos para minha casa. E ela falou para mim: eu vou fazer as palavras de Jó, as minhas palavras, ainda que Deus me mate, nele eu esperarei. Deus falou para eu não sair, eu não vou sair. Meu Deus. Fui embora. Depois de poucos dias, os ladrões entraram na casa da minha mãe, a 9ª vez. Fizeram um assalto, pegaram as coisas lá, foram embora, deixaram a porta aberta.
aninhos, o mais velho, tinha uns 12 anos, mais ou menos, Rafael, ele saiu correndo e foi fechar a porta. Quando ele chegou perto da porta que estava aberta, ele teve uma visão. Ele viu um homem vestido de branco, bem alto, com o braço cruzado, com o olhar da alegria para Deus. E Deus começou a visitar os de 11 anos. Santo Deus. Ele chamou Leandro, meu outro sobrinho, 9 anos de idade. Leandro, vai aqui, vem cá. Leandro veio. Quando chegou perto da porta, olhou, teve a mesma visão. Um varão vestido de branco, com o braço cruzado, com o olhar da alegria. E quando eles viram isso, deu crise de choro nos dois. Os dois começaram a chorar. A minha mãe veio correndo. Chegou perto da porta, viu Rafael e Leandro chorando. Ela, para acalmá-los, falou assim: Rafael, Leandro, não chora não fica desesperado. Amanhã, quando amanhecer o dia, nós vamos embora para casa do tio Hamilton e nós não vamos ser mais assaltados. Aí eles falaram: vozinha, nós não estamos chorando com medo de assaltantes. Nós estamos chorando porque olha quem está na porta. Ela olhou para a porta, não tinha nada, falou: por certo eles estão vendo, eles estão achando que os bandidos ainda estão aqui, mas os bandidos já foram embora. Ela voltou a conversa para eles e falou assim: Rafael, Leandro, a porta está vazia, os ladrões já foram embora, não tem ninguém aqui na porta. O mais velho de 11 falou assim: vozinha, eu não sei como a senhora não está vendo, na porta tem um varão vestido de branco, ele está com o braço cruzado, ele está com olhar de guerreiro. Eu tinha 11 anos, começou a gritar desesperado: esse varão está conversando comigo. Glória a Deus. Está conversando com você, Rafael, está conversando comigo. Ele está mandando um recado para a senhora. Que recado? Ele está mandando dizer que ele recebeu uma ordem do Todo-Poderoso para ficar no portão da nossa casa. E a partir de hoje, nunca mais entra ladrão na nossa casa. Matou por isso, matou. Enquanto a minha mãezinha foi viva, nunca mais entrou ladrão na casa. Glória a Deus. E como eu dessa igreja. Glória a Deus. Bendito Deus. Nós não vamos atrapalhar com ele, não. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Os passos para ti eu não sei depois. Irmãos, depois dessa prova do assalto, minha mãezinha, quando fazia hemodiálise, entrou as catetas para dentro da barriga dela, já tinha feito, colocado pílula no pescoço, já tinha feito nos braços, enfim. Os médicos se enganaram. Mas o bicho me chamaram, falou: se operar, ela não suporta, não existe. E se não operar, ela vai partir. O que vocês preferem? Opera. Fizeram a cirurgia que tinha de ser feita e ela ficou lá desacordada, irmãos, durante muito tempo. Foi para um quarto lá de paciente terminal. Muito tempo sem conversar, sem falar nada. Irmãos, toda noite eu ia lá. Estava 9 horas, 10 horas, saía do serviço, ia para lá. Esse médico sabia, conhecia a gente. Fazia já uns 15 anos que nós levávamos ela 3 vezes por semana para fazer hemodiálise. Então conhecia médicos, enfermeira. Ele sabia que nós amávamos muito a nossa mãe. Então deixava um banquinho para eu sentar, eu entrava a qualquer horário lá à noite, eu sentava. Teve uma noite que eu cheguei, ela estava desacordada, eu segurei na mão dela, fiquei pensando: minha mãe, foi meu pai, foi minha amiga, minha companheira, ela partiu como uma guerreira. Depois de muitos dias, ela desacordada, naquela noite ela começou a falar, bem fraquinho: amém, é você que está aí? Sou eu, mãe, sou eu. Eu pensei: que orgulho, né? Que honra. Deus permitiu dela não dar para se despedir de mim. O Senhor vai não pedir você fiel, alguma coisa assim. Eu falei: mãe, você está muito fraquinha, está sentindo dor? Quer que chame a enfermeira? Não. O que a senhora quer falar, mãe? Esse dia que eu estava desacordado, Deus me levou num lugar tão bonito. E chegou lá, o Senhor Deus falou que não era ainda chegada a minha hora, que é para eu voltar lá para casa, abrir uma pizzaria, que tudo que os ladrões levaram embora, Deus vai me dar 100 vezes mais. Uma semana fez 10 pizzas, vendeu para os vizinhos, outra semana fez 20, outra fez 30, outra fez 50, outra fez 60, outra fez 100. Comprou todos os móveis novos, comprou um carro zero, colocou na garagem.
Glória a Deus, Pai. Santo Deus. Glória a Deus. O Reginaldo também nunca foi. O Lamentão, né? Morte da Irmandade, ele nunca foi. Então eu vou explicar para vocês como que é o Leva 4, para vocês entenderem a obra, tá? O Leva 4 é uma igreja pequenininha. Cabe 280 centavos. Praticamente uma salinha. Domingo retrasado foi a nossa Santa Ceia. Deus permitiu de tomar 692. Meu Deus, Santo Deus. Na pandemia, São Santo vai ter 600 já. E para como tem mais irmandade do que banco, nós tivemos que fazer um sistema. Quem quisesse congregar, tinha um espaçamento, tinha que se cadastrar no sistema. As mulheres com medo dos maridos morrer, cadastrou os maridos no sistema. Os maridos cadastram as suas mulheres e cadastraram os filhos. Então, bateu 1% no nosso sistema. Para atender essa irmandade, nós colocamos cadeira aqui na frente, colocamos cadeira no corredor lá de fora, na secretaria atrás, no banheiro, que é logo na entrada. Depois que se passa o banheiro, tem uma cozinha, colocamos uma cadeira na cozinha. E com tudo isso, irmão, só cabia 110. Então a irmandade congregava uma vez a cada 10 cultos. Uma vez a cada 10 cultos. E num desses cultos da pandemia, vazio que estava pelas circunstâncias, Deus mandou a palavra de José. Santo Deus. Glória a Deus. Fala, Senhor. Paulo. Tem uns personagens que é lindo demais. Se a irmandade entender a obra que eu vou contar um trechinho só da palavra para a irmandade. Santo Deus. Trechinho só para a irmandade entender. Tem José. Glória a Deus. José, a vida dele é uma profecia. É a prefiguração de Cristo, né? As semelhanças são assustadoras. José com Cristo, assustadora. Não é sempre o pregador, tá claro. José, o Senhor Jesus, Aleluia. Tinha 12 discípulos. José tinha 11 irmãos e Diná. Ele tinha 12 irmãos. Ele ganhou uma capa, uma túnica de várias cores. O Senhor Jesus não sabe sorte na túnica dele. José foi vendido por algumas moedas. O Senhor Jesus foi vendido por algumas moedas. O Senhor Jesus, José foi parar lá no calabouço. No calabouço, o copeiro e o padeiro. Um foi salvo e o outro foi condenado. Na cruz, aleluia, Dimas e o outro ladrão. Um foi salvo e o outro foi condenado. José saiu do calabouço para governar. O Senhor, depois dos 3 dias crucificado, ele estava crucificado por 3 dias lá, nos prisões eternas, subiu, aleluia, ressuscitou, recebeu todo o poder, toda a honra e toda a glória. Mas o que mais me impressiona de tudo isso é que depois que José sentou na cadeira de governador, ele fez um banquete, ele fez um jantar, combinou as 12 tribos, aleluia, e perdoou seus irmãos. E se eu e você, nós conseguimos se arrastando, chegar até o final e um banquete. Meu Deus, Santo Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Santo. Deus mandava essa palavra. E no meio dessa palavra, o Senhor dizia, irmãos, que o maior desafio de José não foi ser vendido pelos irmãos, nem tampouco ser caluniado pela esposa de Potifar e nem parar no calabouço. O Senhor Deus dizia que o maior desafio de José foi sair para o outro lado da prova, mocinho sonhador, do jeito que tinha entrado. Porque se ele perdesse a simplicidade daquele mocinho sonhador, ele não ia ter força para perdoar os irmãos, ia matar os outros e ia acabar com a promessa na vida de Jacó. O Senhor Deus dizia que tem prova que nos transforma numa pessoa que nós não somos. Tem prova que rouba a nossa identidade. Não sei se a irmandade concorda comigo, mas tem prova que deixa a noite muito fria, deixa o dia muito cinza. Tem prova que tira o brilho dos nossos olhos, tira a fé do nosso coração. Tem fé, que tem prova que nos deixa amargo, nos transforma numa pessoa que nós não somos.
Aleluia. Quando nós percebemos, a prova roubou a nossa identidade. Nos deixou, nos transformou numa pessoa que nós nunca fomos. E Deus mandava essa palavra. Quando estava mandando essa palavra, ele fez na calçada. Aleluia. Parou um morador de rua, caiu de joelho e ergueu a mão para cima. Santo Deus. Os irmãos falaram, tem Deus nesse negócio. Aleluia. Falou para ele, você quer entrar? Aleluia. O senhor aceita entrar? Ele fez com a cabeça que queria. O irmão pegou na mão dele para levantar dentro da igreja. Aleluia. Mas a situação dele, igreja, era muito triste. A roupa estava muito suja. A roupa estava rasgada. A barba estava muito comprida. O cabelo estava muito comprido. Ele cheirava muito mal. Meus irmãos viram a situação, pegou ele, passou pelo banheirinho, pegou na cozinha, chegou de os irmãos na cozinha, colocaram os irmãos do lado de lá. E ele, irmãos, colocaram nesse cantinho. Glória ao Senhor. E a palavra veio vindo. A palavra veio vindo lá em cima. E o pregador não sabe nada do que está acontecendo. Santo Deus, é verdade. Chegou o momento da palavra que o Senhor Deus dizia. José foi vendido aos 17 anos. Deus apareceu na vida de José aos 30. 13 anos depois. 13 anos depois, como é que estava José? Queriam acreditar que ele estava lá no calabouço. Era um lugar frio, um lugar escuro, um lugar úmido. 13 anos depois, quem dá roupa nova para preso? Ninguém dá roupa nova para preso. Depois de 13 anos, então, a roupa de José tinha envelhecido. A roupa de José estava rasgada. Aleluia. A barba de José tinha crescido. O cabelo de José tinha crescido. E José estava cheirando na glória. Quando falou isso, aquele homem começou a gritar: Deus está falando comigo! Deus está falando comigo! Deus está falando comigo! E caiu no chão falando em línguas. Glória! Glória a Deus. Deus é bom. Eu fui engraxate. Santo Deus. E por conta disso, minha escolaridade ficou pouca, muito pouca, mas eu corri bastante com esse assunto. Nos 25 anos, você me chamou, em 79, eu sou parou de mudar para Pedreira. Deus me chamou nas águas do batismo naquele ano. E correndo bastante com testemunho, num monte de parte. Aos 25 anos, conheci uma preta bonita. Que preta bonita que eu conheci. Aqui na Vila Ré. E minha mãe se preocupou quando eu falei em casamento. Minha mãe se preocupou. Ela sabia a minha condição. Nessa época, minha mãe estava internada e me chamou no hospital. Uma das vezes que ela estava na beira da morte. Eu fui no hospital
Chegou lá e falou para mim, amigo, você não deu sorte na vida. Não dei sorte na vida, mãe? Por que não dei sorte na vida? Eu sei, porque você sempre me ajudou. Você ajudou a criar as suas irmãs. Você foi nas reuniões de pais e mestres das suas irmãs. Você defendeu as suas irmãs na rua, dos meninos. Santo Deus, Senhor. Você pegava o teu dinheiro e ajudava a comprar roupa para elas, comida para elas. Santo Deus. Elas te respeitam como pai, não faz nada sem te pedir um conselho. Glória a Deus. Quando eu falava alguma coisa em casa, você fazia minha palavra valer. Glória a Deus. Você ajudou a educar as suas irmãs. Eu trabalhei demais, amigo. Eu se esforcei demais para te deixar para te deixar uma herança. Eu só estou te deixando dívida. Não sei como você vai casar. Não sei como você vai sustentar a tua família. Eu só estou deixando dívida para você. Eu falei, não, mãe, as suas irmãs, Deus vai tomar um caminho. Deus vai preparar o casamento, o ouro da casa, isso vai ser do barão, enfim, cabeça dela. Mas você precisava de alguma coisa. Só tem uma coisa para te dar. Irmãos, eu preciso da mãe. Minha mãe não tinha nada para me dar. Minha mãe não tinha nada para me dar. Mas para atender uma mulher que estava à beira da morte, eu sorri, coloquei um sorriso mecânico no meu rosto. Falei, mãe, você tem alguma coisa para me dar? Que bom, mãe. O que você tem para me dar? Ela falou, chega perto de mim. Eu cheguei perto da cama, ela com aquelas mãozinhas dela pretinha, ali os braços tudo deformado, as veias saltadas pelo mundiais. Ela colocou aquelas duas mãozinhas dela na minha cabeça e falou, Deus que te abençoe. Igreja reunida no Jardim Planalto. A minha mãe deixou a maior herança que uma mãe pode deixar para um filho. A minha mãe me apresentou esse Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo maravilhoso que me apresentou, aleluia, me ajudou a fazer primeiro, segundo e terceiro grau, aleluia, à distância. Aleluia, me ensinei. Jesus Cristo maravilhoso que minha mãe me apresentou, me colocou dentro de uma universidade. Eu não sabia nada, só tirava nota zero. Um dia eu estava na frente da sala de aula e tinha que fazer uma exposição, todo mundo rindo porque sabia que de mim não saía nada. Aleluia, eu abaixei minha cabeça, aqui me dava uma crise de choro, eu falei, Deus me ajuda. Deus entrou na minha mente, me mostrou o que eu tinha de falar. Naquela hora, Deus me deu a graça de falar durante 40 minutos. Quando eu terminei, a glória, já a segunda levantou, começou a bater palma. A professora me deu 10. Nunca peguei uma DP, nunca. Só tirava 9 e 10. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louva o Senhor, Deus, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Que sim, Jesus Cristo maravilhoso que minha mãe me apresentou, me formou na faculdade. Aleluia. Me ajudou a fazer, aleluia, especialização em marketing. Glória a Deus. Jesus Cristo maravilhoso me colocou para fazer um curso chamado Master Business Administration, aleluia, MBA, na Fundação Getúlio Vargas. Glória a Deus. Jesus Cristo maravilhoso, ele me tirou de faxineiro, me colocou antes da minha aposentadoria, me colocou como executivo numa empresa, me levou para trabalhar na América Latina, Glória a Deus. na França, na China, Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse Jesus Cristo maravilhoso, aleluia, aleluia, glória ao Senhor, me deu uma esposa maravilhosa, me deu os filhos, me deu casa, me deu carro, me colocou uma igreja bem pequenininha, aleluia, que necessitava mais de 150, que estava assim, quase 700. Esse Jesus Cristo maravilhoso me trouxe no Jardim Planalto. Glória a Deus. Dizer para essa igreja que maior que tudo isso que ele fez, ele morreu por mim na cruz, escreveu meu nome no livro da vida. Presida com cuidado. Eu me sinto na obrigação de avisar a igreja. Há de ser que alguém não percebeu. Por isso eu tenho que avisar. Igreja reunida no Jardim Planalto. Mais uma vez, pela tua imensa misericórdia, Deus abriu o céu para nós. O céu está aberto. Mas,
noite, pelo perdão dos meus pecados, a vida eterna, se permanecer fiel até a volta do Senhor. Dou graças a Deus que o Senhor me chamou ainda, moço, 15 anos, em 20 dias batizou minha alma com a promessa do Espírito Santo. Fui auxiliar de jovem por um período ali em Goiânia. Casei com 19 anos de idade. Sempre menino muito fiel à doutrina. Dormi muito debaixo do campo da congregação. Seu pai era evangelista, já dorme no Senhor. 47 anos que servia a Deus, me ensinou princípios e valores cristãos. As minhas filhas não andam mais, mas serve a Deus até hoje Jesus. Casei e morei com vários cristãos, em vários irmãos do mundo eu vou já na vida de Deus. 20 dias, usar aqui a Deus, você não espera mais. E uma esperada, muito novo, 21 anos, meu telefone toca, estava eu, minha esposa, meu pai, em casa. O telefone tocou, atendi, Marcião. Até o irmão Luiz Além, do meio dele, está sentado até. Falei, eu estou senta, seu nome foi levado na manhã, confirmado para o Ministério do Procurador do Ofício. 21 anos, menino. Mas eu, irmão, balancei a noite. Eu levantei, cheguei na cozinha, meu pai estava assim. Meu pai é muito crente, filho. Ele falou assim: o Ministério te ligou para falar que você foi confirmado para o procurador? O professor estaria falando, quando eu estava em casa, embaixo do pé de Goiânia. E o Espírito de Deus falou: vai para a casa do teu filho que eu estou separando ele para o ministério. Fui procurador por 17 anos. Em 2012, meu pai foi acometido de um câncer. Um câncer galopante. 6 meses, ele estava bem, não já falava. Falou para a irmã que era a hora dele achar, eu vou vencer aqui, falou até para cima. Cheguei no hospital, ele falou: filho, coloca o teu ouvido na minha boca. Eu coloquei o ouvido, ele falou assim: Pedro, no dia que o telefone tocou para anunciar que você tinha sido confirmado para procurador, eu estava lá. Só que no dia que o teu telefone tocar para anunciar que você foi confirmado para ser um advogado. Mas ouve isso, o Espírito de Deus vai estar na tua casa. No dia que o telefone tocou, eu estava sentado no sofá, analisando as escrituras. O Senhor me tomou em mim, e a minha esposa na cozinha também. Quando eu olho o telefone tocando, o ancião, Deus me confirmou para o ancião. O Espírito de Deus estava lá, irmãos. Graças a Deus. Quando eu casei, o meu sonho era ter uma menina, tinha assim, meus 5. E construir a família, ter 5 filhos. Novo, primeiro já vem com 20, quando eu tiver uns 20 anos. Quando eu tiver com 40, meu filho, o primeiro filho já está com 20. E fiz a programação, desejei, sonhei, projetei. A esposa não evitava e não tinha filho. Chamou ela no médico, falou: você é estéril. Me chamou, você também é estéril. É impossível sem ser pais. Aí eu fiz uma cirurgia para ver se resolvia revertir o quadro. Não reverteu. Chamou nós e falou assim: tem uma opção, a infertilização in vitro. Paguei caro, fiz o tratamento. Também não veio. Entrei numa depressão que é uma outra obra profunda. 2014. Eu e a minha esposa decidimos adotar. Fui no juizado da infância, aqui no centro de Goiânia. Fui atendido por uma juíza, um assistente, passou para nós o funcionamento do que era preciso. Quando passou, de 0 ano até 6 anos, demora até 10 anos para sair na fila. De 6 anos para cima, até os 8 anos sai. Preenche o formulário, faz um curso, entra na fila, o quanto antes, põe nas características da criança. Minha esposa está aqui, nós saímos do juizado e ela chorando. Na frente do juizado tem 3 planeiras. Quando eu cheguei do lado de fora, o carro estava estacionado debaixo das planeiras. Uma voz saiu das cores da planeira e falou: meu servo, fala da tua esposa, que daqui 90 dias eu ponho o menino dentro da tua casa. Teresa contou cantinhos com uma mulher da Bíblia.
irmão, engravidou, sabe de quem? No ato da concepção, ela, 2 horas depois veio a hora. Menino, antes de morrer, ela falou assim para ele: eu tenho uma tinta, nome dela é tal, telefone dela é tal. Põe o nome do menino de pau em mim. Morreu. Ligou para a tia de outra cidade veio para sepultar a falecido. Quando chegou na cidade, todo mundo quer um menino, menino é bonito. Menino sadio, todo mundo quer um menino prefeito da cidade. Vice-prefeito, vereador. A enfermeira que cuidou, o médico quer o menino. Ela falou: não, o menino é de um pastor lá de Goiânia. O nome dele é Rubens. Eu ouvi falar da história dele. Me ligam, pego o carro de Goiânia, 500 e tantos quilômetros, vou para a cidadezinha. Chego na cidadezinha, vou no conselho tutelar. A conselheira me leva dentro de um fórum. O juiz vai vir de diversas comarcas, chega às 5 da tarde. Leva eu diante da promotora e do assistente do juiz, o conto a minha história. Eles começam a chorar, faz um decreto e fala: vai visitar o menino, ele é teu. Vamos montar um processo. 5 da tarde eu apresento para o juiz, ele assina e você leva o menino. Minha esposa pega o telefone, liga para as amigas, faz um enxoval, vou levar o menino. 15 dias de nascido, menino lindo. Glória a Deus. O juiz não chegou a 17 horas indeferido. Não pode. Tem que investigar a vida do casal. Tem que fazer uma busca, tem que saber a capacidade. Mas bateu a tristeza. Não podia ligar eles para ficar sozinho. Não pode ter contato para não gerar afeto. Dispensa eles. Esposa chorando foi para a igreja. Deus toma o céu na frente e fala: todos que cruzarem o teu caminho eu tiro de lá. A ordem fez uma baixa assinada, transferiu o juízo. Veio outro processo, indeferiu. Minha esposa voltou para a igreja. Já te falei: todos que cruzarem o teu caminho eu tiro de lá. 3 vezes. Juízo novo. Chega na cidade, sexta-feira, 5 da tarde. Apresento o meu processo. Assinou e falou: manda o pai vir pegar o menino. Mas o pai é de Goiânia, 550 quilômetros, não dá para chegar. Sábado eu abri no mar e o conselho tutelar não funciona. Libera aí para o pai pegar o menino na segunda. Falou: não, é melhor eu fazer o decreto e mandar o abrigo aqui amanhã. E o conselho tutelar funcionar no sábado. Mas esse pai tem que encontrar comigo amanhã. Saio de Goiânia, chego na cidade. Uma conselheira vai lá no abrigo, pega o menino e me aplica no conselho tutelar. Aí vem o menino, 90 dias. Olha, o menino tem refluxo, toma leite aplicativo. Chora muito, não dorme de noite. Glória a Jesus. A senhora não teve filho. Tenha paciência. Vai com calma. Daqui a pouco a experiência apresenta diante da senhora. Tá bom? A minha esposa tá bom. Aí o menino, ela pega o menino. Quando ela pega o menino para de chorar. 500 quilômetros o menino não chorava. Eu olhava para trás e falava: esse menino está vivo. Está vivo. Glória a Deus. Fui ordenado assim, minha vida virou só que eu ia. Secretaria, administração, acompanhar 2 anciãos antigos nas regionais de Goiás. E o menino foi crescendo, foi crescendo. A minha esposa foi diagnosticada com um mioma, tamanho de uma mexerica, por não ter tido gestação. Porque havia risco de virar um câncer de útero, de colo. Pede a retirada do útero. Irmãos, pede a retirada do útero. Meu plano não cobria. Mudei a maneira do plano. Carência vence, marquei a retirada do útero da minha esposa 27 de março de 2020. Na virada do ano, vim para São Paulo, tenho negócios em São Paulo. E vim passar, congreguei a Ibirarema, congreguei em Itaquá. Irmão, voltando a minha esposa, voltando atrás, em dezembro de 2019, eu chego de uma reunião. E quando eu chego na reunião, a minha esposa está falando de mim. Minha esposa é muito grande, olha a hora em canto o dia todo. Irmão, que eu desci e o menino machucou. Quando eu chego dentro de casa, a minha esposa, uma menina abraçada, falando de mim. Eu falei: que foi? O menino chegou no culto hoje falando que está sentindo Jesus no peito. Tem crente que não sente mais Jesus no peito. Quantos que já não estão sentindo mais o Senhor? Criaram uma zona fechada, o Senhor vem e bate, ele não abre. Bem-aventurado quem tiver o golpinho e abre hoje para o Senhor. Ele me ensinou ele pequenininho, lá no Pai Nosso. Ele já estava completando os seus 5 anos, irmãos. E aí ele, estou sentindo Jesus e falou: mãe, vamos lá comigo. Foi no quarto, foi no véu. E ele olhou o Pai Nosso. Voltou. Ele falou:
reunião, todo dia tem uma reunião. Eu peço um irmãozinho para a senhora, e a senhora não me dá um irmãozinho. Ele correu para a tua mãozinha. Foi lá no ventre da mãe e falou: haja um irmãozinho dentro da senhora. Aí tem a Joana para São Paulo. Ficamos aqui um vídeo, ficamos Joana com os amigos, voltando. Janeiro de 2020, minha esposa passa lá. O negócio piorou. Ela no médico. Doutor, ela tem uma tamanho de uma mexerica de centro dela. Tem que tirar o útero. Dá uma olhada, talvez o negócio agravou. Ou eu vou fazer um ultrassom. Aí eu vou passar no ultrassom e vai lá. Aqui tem um menino. Não tem, doutor. Nós temos 23 anos de casado, nós é cego, já fizemos infertilização do útero, cirurgia, nós não temos condição de ser pai. Se vocês é estéreo, eu não sei, mas aqui tem um menino dele. A igreja está entendendo? Glória a Deus. Aí, irmãos, veio a pandemia. Isolamento. Meu sonho foi morar. Primeiro coração deu para ver o sexo do menino. Para ligar para a esposa. As irmãs mais ligadas olhavam e falavam: vai ser menina. Vai ser uma menina. O rosto. A gravidez não podia ver o rosto. Eu fui preparar o filho, o Henrique. Estão falando que vai ser uma menina. O nome é Axa Vitória. Se for irmão, menino, ave de delírio. Por papai, eu pedi. Eu pedi, irmão. Ensina para casa de fé, irmão. Irmão, ensina para Deus. Entra num culto desse com fé. Quantos que estão congregando todo dia, irmão, está sendo cativos alguma coisa. Não acredita, entra num culto desse e não acredita que Deus tem poder de me soltar, de me libertar. Quem acredita que hoje? E o menino firme. Aí, 6 meses, vai na clínica fazer ultrassom para ver o sexo da criança. Aí só ela entra. O pai não entra, o acompanhante não. Aí ela entra e o cara preparando ele. Se for irmãozinha, dá glória. Se for irmãozinho, abraça o bico de glória. Tá bom? Vai, irmão, eu te pedi. Eu pedi para ele. Aí a esposa desce. Para ver o dono da advogada. Eu falo: irmão, já quero ansiedade. Meu amor, e aí? É rapazinho, varão. Ele bateu a mão no ombro e falou: o senhor mesmo ensinou que Deus não mente. Tenho 28 anos de casado, estou com um menino aqui de 4 anos. Levanta aí com ele. Glória a Deus. Glória a Deus. E ela falou que eu não seria pai. Mas está aqui o filho. Glória a Deus. Outro denunciando está no espaço livre de Brasil. A igreja acredita? Tem alguém que acredita nisso? Dá glória a Deus aí, irmão. Você vai tirar o filho. Então, graças a Deus, por muitas obras, irmãos, minha esposa vai casando e ela, depois de ano, ela começou a passar mal. Ela foi tomada de uma enfermidade. Muitos já conhecem essa obra. Esperamos regionais, alguns dos irmãos da minha. Vamos contar essa obra. Irmão, tudo que eu vou contar aqui, você entenda da minha casa. E a minha esposa está num processo muito duro de enfermidade. A prova prolongada não é ser pesada. E tem alguém que a palavra fala uma glória já é outra glória. Também uma ruína já é outra ruína. Tem coisa dando errado e a gente cruza os braços e fica assistindo as coisas darem errado. Tem atitude, irmão. Irmã, tem atitude. Começou a dar errado hoje. Amanhã vai ficar nos pés de Deus e fala: fecha a porta para o mal, Senhor. E a minha esposa caiu numa situação de uma enfermidade. Ela não dormia, não comia. Irmão, deixou de trabalhar, foi definhando, ficou no final do tempo. Morre, irmão. Coisa difícil. Doença rara, e quando, irmão, a prova vai bater, você vai ficando. Tem crente que não precisa de prova, já não envergonhou de nascença. É certo. E tem um que quando a prova bate, ele recua. Tem noção, que é animado até mais. Mas ele não é puxado para empurrar os crentes por aí. Os que só vai me empurrando. Glória a Deus. E aí, irmão, eu sou sempre fervoroso, nasci na graça, mas quando eu pego, quando a prova vai, a gente foi ficando um pouco bucho. Não deixando, já era operador novo. Não dormia, acordava às 5 da manhã, olhava para a esposa para acordar. Senhor, tem que ir lá. Passou o dia, não chega lá em casa, um casal, 2 moços. Num quartelzinho, acho que vocês não chegam. Vocês têm que conhecer aquele quartelzinho. Irmão, não sabe se uma hora da 5 horas depois. Vai cair do menino. Então
Também vou pegar a tua irmã depois do culto, vai na sua casa jantar. Terminou o culto, já foi em casa, a esposa fez uma jantinha, orando. Foi embora. Eu falei, para mim, eu tinha mandado os anjos a prova continuou. E eu estava com ideia do tempo, eu gosto de ideia do tempo. Eu ficava na ideia, a esposa se acordou e por me falava, vem deitar, vou ficar de terno. Amanhã eu trabalho de terno, almoço de terno, só tiro o terno quando o senhor vir para você. Glória a Deus. E o irmãozinho entrou no parcelzinho, quase 30 quilômetros. O Espírito de Deus entrou no parcelzinho para volta lá. Eu tenho uma obra na casa do meu servo. E vocês foram sempre gente. Volta. Senhor, não Rubens acorda de madrugada. Vou voltar não. Volta. Não volta. Quem vai dirigir? Senhor, eu só volto se tu fizer minha esposa só para saber. Aí virou para a esposa depois. Volta depressa, senão o carro capota. Volta. Tarde da noite, vai voltando. Tinha um irmão deficiente, ele estava abraçando o pezinho, ele tinha uma deficiência aqui. Aí eu estava abraçando, ele era. Aí eu batia no portão para glória a Deus. Aí eu abri o portão e falou, Deus tem um milagre dentro da tua casa toda. E ele entrou tomado por Deus. E um homem tomado por Deus, a fonte das trevas tem que respeitar ele. Uma mulher tomada por Deus, a prova tem que respeitar ela. Irmão, mas ele entrou e ele já presidiu a oração, já orou, e na oração ele falava, Senhor, tu levantou com coisa agora para o cooperador. Olha a prova que esse homem está passando. Troque essa enfermidade por dom, Senhor. Dá dor para o teu servo, dá dor para o nosso alvo. Tira a nossa desta. Na hora, a glória me pegou e falou, está liberta. Glória a Deus. Outro dia, aquela outra esposa dormiu de uma vez. Outro dia, ela tomou outra trabalhar. Trabalhava no cordão dela, o Paulinho, hoje ele está pegando uma música, toca flauta. Chegou no trabalho, a minha esposa canta lindo. Teve com todo o cantando, começou a cantar. Alguém lá no trabalho chegou nela e falou assim, você toca flauta? Ela falou, não. Quem toca flauta é o Paulinho. O Paulinho é flautista. Eu fui lá no Paulinho. Paulinho, você toca flauta? Cadê a tua flauta? Eu tenho em casa. Eu uso a minha flauta para tocar na igreja. Nos ensaios. Então, quem está tocando flauta aqui? Tem alguém tocando flauta? Aí foi de todo de pé. Quando a minha esposa ia cantar, saiu um som de flauta da garganta. Deus libertou ela e deu um som de flauta da garganta. Glória a Deus. Voltei essa obra na cidade de Centro Singular de Ribeirão. Não pegaram do canal. Voltei a obra. Eu tinha batizado uma mulher com uma criança de 1 ano de idade. Vila Canã. Tive alguém de lá, sabe dessa obra. Aí, irmão, era testemunhado o menino de 1 ano com a banana chupando. Chupando a banana. Os batizadores esqueciam, a banana desceu e entalou na criança. A criança entrou em convulsão, veio a alta dentro da igreja. A irmã da piedade fala, mulher, chama, o menino morreu. Vamos levar o menino para o pronto-socorro. A minha esposa estava tocando o menino, 22 reais de pato na época. A irmã falou, não, olha a obra de vocês. Em nome do Senhor Jesus, devolve a vida para o menino. O menino, ele deu na obra. A Maria Feliz deve dizer para o menino aí. Vem 2 irmãs com o menino, roxinho ainda. Irmão, Deus ressuscitou aqui. Eu falei, não, é ruim. Os irmãos de água, irmãs, as irmãs da piedade mais velha. Se ela está contando, é de Deus. Eu levantei o menino, mas Deus ressuscitou o menino, batizou 26 almas a cavalo nessa. Só você quer ver que tocar só um pouquinho, o jornal de mim também. Você quer ver que não está fechando aí? Vai ter que levar. Ela está chamando só. Toca aqui, um pedacinho só. Rapidinho. Só para nós darmos entender também, a gente conta aqui para como é que esse papo de flauta, né? Tem muita dimensão por aí, irmão. Estou contando o que Deus fez dentro da minha casa. Estou só na casa. Põe o som aqui, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. Dormi muito debaixo do pano. As crianças, mas eu podia dormir assim, os pais não. E lá, onde nós morávamos, cidade, quem tem para ir para o balaio, eu passei da cidade. Meus irmãos saíram aqui de São Paulo para fazer atendimento no balaio e parar para mim, o vereador da história. Parar, tem escutando. E eu menino. Aí eu vi os irmãos de São Paulo, eu falei, está nervosa. Aí eles atendiam umas buscas do Dão e eu falava, eu vou ser igual eles. Hoje as crianças não querem ser igual a mais. Os meninos querem ser igual a cada. Você outra. A primeira queria ser igual aos anciãos. Aí vinha outra e falava, ia ser melhor que aquilo, eu quero ser igual a esse agora. Mais perdoso, animado. Os que eram desanimados falavam, isso aí não. Mas aqueles animados falavam, cresci. E eu vi, irmão, vocês sabem que os mais velhos, não faz isso. Os irmãos de primeira busca, hoje levam a pegar a Bíblia assim, você lembra? Uns fervorosos jogavam assim. Eu achava aquilo chique demais. Eu falava assim, quando eu crescer, que eu vou para o ministério, eu vou fazer igualzinho. Aí o ministério novo, 20 anos, passou-se uns 3, 4 anos, eu e a minha esposa já lá na cidade nossa, lá no norte. Chegou lá numa sexta-feira, congreguei. Aí o senhor falou comigo, sábado nós fechamos a igreja tudo, fazendo a busca do Zona Central. Eu sempre atende. Olha só, irmão. E aí eu fui atender o ministério todo assim. E lá no interiorzão, eles trazem as visitas, põem tudo aqui, no chão das visitas, põem aqui na frente. Aqui do lado, bem na pontinha, tinha uma senhorinha sem véu, bem debilitada, frágil, cabelo largo. E eu atendi na busca do Zona na hora da palavra, a coisa de menino aí. Da Bíblia. Lembrei da Bíblia, irmão. Falei, é hoje. É hoje. Eu pego a Bíblia. Em vez de ir lá dos irmãos, eu vou para lá assim. E fiz igual os que passavam lá, de primeiro que eu aprendi com a menina, e fui jogar. Olha a cabeça. Quando eu joguei, eu fiquei só com a capa. O conteúdo desceu e bateu naquela senhorinha. Pá. Mas quando bateu, eu desconcertei. Eu falei, não pega a Bíblia, não. Pus aqui dentro. Pus a Bíblia aqui dentro. Mas menino novo, irmão, eles não pegam a comunhão. Segurei. Chamei o senhor, meu irmão, mas está de Deus. E Deus visitou a igreja, aquela senhorinha estava com câncer, metade da cara do osso, desenganada pela ciência. A vizinha, uma semana, levou ela para o culto. Quando a Bíblia tocou nela, ela falou, Jesus me libertou. Você foi em casa, perto dela, ela me liga para a Bíblia. Eu fui na igreja dos crentes hoje, desceu uma Bíblia de cima para baixo, eu estou liberta. Eles fazem lavagem cerebral. A senhora é gravista. Não, senhor. Lavagem não. Eu que põe o homem de baixo, veio a Bíblia e deu pro homem de cima. É. Mamãe, mas não era pra ter ido. A senhora dor, forte. Ô, filho. Eu estou falando que Jesus me libertou e você está falando. À noite ela dormiu. Sábado para domingo. Mas seu domingo cedo levantou, tomou café, comeu, tá beleza. Não sentiu mais dor. Segunda-feira sem dor. Terça sem dor, quarta sem dor, quinta, pega e traz para Goiânia, leva no hospital especialista em câncer. Conta o médico puxou na filha e fala, puxa na cabeça, nem morfina, tiradora, tomando, já tem metástase nos olhos, já está tudo comprometido. Como é que você vai dizer, doutor? Cansado. E na hora que ela está dormindo, está com neta, não sei quem é, pegou, colocou naquele tubão, 2 horas lá dentro, sai e fala, não tem mais câncer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Hoje não vai ser a Bíblia, mas a palavra de Deus vai
tinha oportunidade para ir. Agora vem há 3 dias que eu tenho que olhar sozinha. Só vai escolhendo uma saída. Vamos estar consultando, congregando, ouvindo a palavra. Nós estamos na medida da minha irmã, que eu vou passar a minha vida. Eu vou visitar mais quem visita, recebe visita. A casa vem por mim, pela minha esposa, minha casa. O Senhor possa nos manter de pé, firme nesta casa. Até a volta do Senhor Jesus. Eu lembro quando chegou falando, eu quero um capítulo para pedir a Exato, Jacó. O meu desejo é ter a face do meu Pai. Ele foi fiel, que ensinou o Espírito de Láudias. Seria nunca mais será. Dou graças a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Desse jeito eu fico até acanhado de contar as minhas. Mas não esquecemos que o Senhor também libertou a sogra de Pedro da febre. Né? Me alegrei muito com os testemunhos dos irmãos. Lá eu atendi ministerialmente falando por 38 anos, ali em Vila Santa Terezinha, Pirituba, e agora de 8 meses para cá, fui transferido para a cidade de Jundiaí e estou ministerialmente servindo a Deus ali junto à Irmandade de um bairro, por nome Fazenda Grande, ali em Jundiaí. Estou feliz e contente lá também servindo o Senhor. Lá na antiga comuna, uma irmã que auxilia, até hoje ela auxilia na porta, há muitos anos. De repente, ela foi acometida de uma depressão muito forte, ao ponto de o esposo não poder trabalhar e cuidar delas. Se descuidava, ela saía pelas ruas batendo de palmo em palmo nas casas, com a Bíblia no peito, e não largava e não dormia, sendo medicada, porém não funcionava. O diácono me chamou e fomos lá visitá-la e passou mais uns 2 meses. O nosso irmão diácono falou: vamos visitar a irmã, ela está mal. E eu falei: mas não melhorou nada, não havia disse nada. Aí eu disse para ele: então, irmão, clama a Deus e ora. Não, mas irmão, tomar um ancião. Não, ora, eu já orei. E nada resolveu. Olha, irmão, tá bom. Chegando lá, ela estava bem ruim, esposa, filha, assim, bem parada, olhos vidrados, não conversava, né? De pé, bem endurecida. Aí oramos, o diácono orou, terminou de orar. O Senhor me tocou e me disse: dá um beijo na face dela. Ah, não vou fazer isso não. Dá um beijo na face dela. Ah, é difícil. Dá um beijo na face dela. Aí levantei com o filho. Aí eu conversei com o esposo dela. Eu falei: irmão, meu Senhor me toca para dar um beijo na face da tua esposa, tudo bem? Aí ele começou a chorar. Aí eu fui onde ela estava e beijei a face dela. Ela deu um grito, eu fiquei assustado, não um grito tão forte. E ela chama o esposo de Nezinho. Ela gritou: Nezinho! E eu me assustei. O que é que eu te falei hoje de manhã? Que o nosso ancião vinha aqui, me beijava o rosto e eu ficava liberta. E ela ficou liberta até o dia de hoje. Meu filho, que hoje está com 41 anos, o menino nasceu, adoeceu, assim que nasceu, e não tinha jeito, vai para o hospital, retorna, mas virou um peso, uma tribulação. Levava, ficava mais no hospital de quem
deu crise de novo. Aí minha esposa desabou. Falou, não aguento mais, né? Não aguento mais. Esse menino vai morrer. Eu falei, calma, eu não aguento mais. Nisso, nós dois conversando, eram umas 19 horas e pouco. Ele bateu palma. Lá em casa, eu fui lá na altinha da sala. Era meu irmão, só ele. Mas Deus, irmão Luiz, ele é meio, pode entrar, o portão está aberto. E ele entrou. Pelo semblante, ele falou comigo, o que acontece, irmão? Aí minha esposa falou assim, vem aqui ver meu filho. Aí mostrou o menininho na caminha. Ele falou, oh, meu Deus, misericórdia. Mas de repente, em seguida, eles começaram, glória a Deus, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Irmã Esther, a irmã crê que Deus liberta o teu filho agora. E minha esposa começou a chorar. Eu creio. Irmão Luiz, irmão crê que Deus liberta o teu filhinho agora. Eu falei, creio, irmão. Mas pensava que eu pensei que ele ia falar assim, vamos buscar a Deus. Não falou. Creio, irmão Luiz, eu creio, irmão. Ele virou as costas para nós. Foi até o menino estava ali, virou o menino. E se curvou assim. E falou, enfermidade. Enfermidade. Vem aqui, ó. Vem aqui. Fez assim. Perdeu o Luiz, perdeu o Esther. Ele ficou ali, a esposa chorando, e ele com a mão assim, vem comigo. Foi embora. Abriu o portão, fechou o portão. Enfermidade. Está vendo essa ladeira? Ai, em nome do Senhor. Cadê o Esther? Até o dia de hoje. Eu fiquei admirado. Meu Deus do céu. O rapaz nem gripe pega. Doendo. Nunca ficou doente mais. Casado, pai de filhos. Lá na Vila Santa Terezinha, em 86, o período jovem falou para mim assim, atende a reunião de jovens para mim. Eu falei, eu atendo, que não vou poder vir. Não, deixa que eu atendo. Eu fui atender a reunião de jovens. Fim de 86. Eu estou atendendo. Aí eu vi o irmão Moisés, era um alagoano, pensa um homem simples, sem maldade nenhuma, esposa da Cássia, e 3 menininhas. E eu notei que ele estava lá tocando no sax. Que coisa, o sax tocando. Terminou a reunião, ele veio, mas Deus... Está tocando, sabe? Estou tocando, eu comecei agora. Eu trouxe as meninas e também trouxe o sax. E gostoso tocar, meu irmão. Mas já foi música? Eu falei, não. É gostoso, é bom. Eu falei, irmão, estou falando, eu acredito. Tá bom, vamos embora. E conversei com o encarregado, eu falei, Toninho. Estava atendendo a reunião de jovens, sabe que estava tocando. Como tocando? Estava lá no meio da orquestra, tocando. Mas eu não liberei ele para tocar. E ele também está grosso. E eu falei, sim, mas ele está tocando. Ele falou, e agora? Manda ele parar? Eu falei, mas aí vai entristecer ele, né? E o que o irmão sugere? Falou para mim. Ele não fez isso por maldade. Dá para aguentar.
deixar ele, só presta o espaço dele. Ah, tá bom, estou na comunhão com o irmão. Mas vai ter murmuração. Eu falei, não se preocupa com murmuração, não. Ah, tá bom. Aí, vamos lembrando. E teve realmente murmuração, né? Na época eu tinha direção de música ali, 9. Mas, vamos levando. Eu perdi a reunião. Eu levava o sax. Nós fomos 4 meses. Eu estou olhando em casa, assim, já pensou o culto, manda visita. Se o senhor fosse usar de mim, me aponta a palavra, me reveste, olhando assim, em casa. De repente me veio uma fala dentro de mim. Coloca o meu Isaac a tocar no culto à noite hoje. Não. Desviei a mente. Coloca o meu Isaac para tocar hoje. Ele é grosso. Ele tem misericórdia, tem as regras, tem disciplina, tem as regras. Fique na luta. Eu faço as regras, eu quebro as regras. Ele ficou, ai que agonia, meu Deus. Nós fomos pro culto, chegou, o carregado já estava lá. Eu falei, Toninho, eu não estou vendo o Isaac, não chegou ainda não. E assim, sério? Falei, sério, eu desviei para a direita, desviei para a esquerda, mas não teve jeito de escapar também. Meu Deus do céu, mas ele é ruim. Falei, aí, o que você fala para mim? Tá bom, que situação a minha. Mas eu acho que a melhor posição minha, nesse caso assim, é ficar junto com o irmão. Ele está na comunhão juntinho com o irmão. Acho que é o melhor jeito para mim é esse. Então tá bom, se o senhor quiser, eu me corro para o irmão que é da música. Não, vou ficar junto com o irmão nisso. Tá bom. Aí chega ele e estava até paisano. Eu falei, Isaac, cadê teu instrumento? Vou morar para cima assim. Está lá em casa. Vai lá buscar o que você vai começar a tocar. Começou a chorar. Pegou o carro e foi embora. Ele chegou no segundo hino. E dá licença, eu não vou tocar hoje, chorando. Aí eu aprendi o culto assim, olhando pro teto, assim. Bem encarava os músicos de jeito nenhum. E tal, foi embora. Mas teve uma murmuração danada aqui. Ali esse não tem ensinamento, não tem doutrina, judiado de mim. Aí ele tocou, aí eu aguentei firme. Aguentou uns 5 meses e tinha 36 anos. Tocou 5 meses à noite, muito jovem. Aí ele sofreu um acidente no trabalho e veio a óbito. O Isaac. Mas ele chorão, eu mesmo atendi o serviço. Depois de uma semana conversando com a Cássia, a irmã Cássia, eu falei, irmã Cássia, fica tranquila, a irmã não vai ficar desamparada com as crianças, enfim, e tal, saudade fácil, irmão Luiz. Mas, irmão Luiz, ele contar uma coisa para o irmão, ele sabia que vinha. Eu falei, como assim sabia? Ele falou para mim. Como falou, Cássia? Eu não acreditei, ele falava assim, Cássia, o senhor veio me buscar. Eu falava para ele, mas isso é coisa da sua cabeça, isso aqui. Não é não. Eu não sonho. Ele falou para mim que ia me buscar. Um sonho. E eu falei para ele, mas e as minhas crianças? E a minha Cássia? Ele falava para mim no sonho, eu cuido delas. Mas eu gostaria de tocar um pouquinho à noite.
E ele tocou, né, irmão Luiz? Ele tocou, Cássia. Ele tocou. Tocou quase 5 meses e está dormindo o sono justo. As meninas são casadas, deram netos para Cássia, preparou casinha para eles. E estou aqui passando essa lembrança para essa irmandade do irmão Isaac. Mais 2 minutinhos. No princípio de ministério, que foi de 85, por aí, 6. Eu tinha 27 anos e quando eu estava indo para casa, tinha um Fiatzinho, 147, o senhor me visitou muito, linguagem, e eu entendi a linguagem. E me falou assim: Luiz, acabei de te confirmar cooperador em Vila Santa Terezinha. Falei para o diabo que és um osso duro de roer. Não me decepcione. E interpretei aquilo, o senhor me deu de entender. Eu cheguei em casa, eram umas 9h30, minha esposa falou aqui, você está todo assim agitado. Eu sou cooperador dele. Cooperador de quê? Cooperador de atende culto. Aonde? Em cima, Vila Santa Terezinha. Ela falou: quem te falou isso? Qual foi o irmão? Eu falei: não, foi irmão não, o senhor me visitou no carro. E eu entendi a linguagem. Ele falou: sério? Espírito Santo? Eu falei: foi. Você já jantou? Ela falou assim. Eu falei: eu já, na casa da minha mãe. Então vamos dormir? Não. Toma banho, vamos dormir. Não, eu vou tomar banho, mas não vou dormir agora. Por quê? Sou cooperador. Eu falei: ela falou: mas cooperador de onde? Essa pessoa que eu estava. Eu falei: não, mas a gente não tem telefone. Vem alguém, sempre vem alguém para avisar, né? E quem que vem? Eu falei: eu não sei quem vem. Vamos dormir. Eu falei: não vou não. Aí ela pegou e foi deitar. E eu fiquei sentado lá na cadeira. E ela falou: pelo amor de Deus, eu vim dormir. Não, vou ficar aqui acordado. Aí quando deu umas 11 horas, eu falei: vou fazer café. Aí eu fiz café, esquentei o leite, derrubei a mesa, mesinha, uma quarto de cozinha. Fiz café, leite e tal, bolachinhas, margarina. E era quarto de cozinha, ela pôs a cabeça assim. Ai, meu Deus do céu, fazendo café. Eu falei: os irmãos, velho. Ela falou assim para mim: ai, meu Deus, cooperador. Traz um cafezinho aí, e levei para ela o café. Ela tomou. Ela falou: por favor, vem dormir. Eu fiz café agora, mas vem dormir. Eu peguei: não, voltei para a cozinha ali, para a cadeira. E ela tomou o sangue. Senhor Jesus, como você não dorme, eu fico aqui. Quando foi 11h35. Aí bateu o palco, né? Eu falei: chegou, bem, chegou. Ela abriu a porta rapidinho, ela 2 irmãos com as suas esposas do ministério. E recebi: aqui é perigoso, recebi eles. E perdoa chegar essa hora na sua casa. Estava dormindo? Eu falei: não, entra. Ela falou: olha aqui, cheio de café. Um deles falou: não, eu fiz agora. Mas você faz café agora para tomar amanhã cedo? Eu falei: não, eu fiz, eu estava esperando. E irmãos, não sabia que era vocês.
Não é mesmo? Mas a fim de quê? Vocês não vieram informar que o senhor me confirmou lá no Brás como cooperador da Vila Santa Terezinha? Aí uma já começou a chorar, a esposa dele também. Eu falei, quem te falou isso? Foi o Espírito Santo. Rapaz do céu, tudo arrepiado. Verdade. Nós vamos comer umas pizzas primeiro, para depois ir para cá, né? Você se confirmou. O operador realmente. Tá? E foram embora. E eu fiquei feliz. Só que nós fomos uns 2 meses, né? Um homem chega para mim e fala assim, de lá, falando assim, nada pessoal. O que foi? Eu não gosto de você, eu não gosto de você. Aí falou para mim aquilo, eu falei, não gosto de mim, irmão, gosta de mim? Não. Mas nem um pouquinho. Aí ele falou, não gosto. Eu falei, eu fiquei um pouco triste, né? Mas não respondi nada. Aí eu falei para minha esposa, eu falei, bem, o irmão falou na minha cara que não gosta de mim. Na sua cara? Na frente, assim? Falou, eu não gosto. Ele falou que não é nada pessoal. Aí ela falou assim, não é engraçado, mas tem quem goste. Eu falei, é verdade, tem quem gosta. Aí ela me animou, tem quem gosta. Eu não gosto, mas tem quem gosta. Mas aí eu falei, mas não gosta nem um pouquinho. Aí eu fui orar. Eu falei, Senhor do céu e da terra, o bom disse que não gosta de mim. Nem um pouquinho, Senhor. E fiquei ali, mas como é que pode, né? Nunca fiz nada para ele. E fiquei, Senhor, tem misericórdia. Mas tem quem gosta, né, Senhor? Tem quem gosta. E me veio uma fala, tolerância com ele, ganha ele para mim. Aí, como aquilo me encheu, o que era? Passou mais uns meses, né? 1 ano e pouco, o mesmo irmão. Não adianta, irmão, que eu me esforço para gostar do irmão, mas não consigo. Mas eu falei para ele assim, mas agora você passa um pouquinho. Ele falou, não sei o que faz um teste. Eu até olho, mas não consigo gostar do irmão. Eu falei, tá bom. Fui nos pés do Senhor. Você tá. Tolerância com ele. Ganha ele. E assim foi. Aí ele falava para mim assim, rapaz, você prega bonito. Você acha? Ele falava para mim, você prega bonito. Eu falei, você acha? Eu acho, mas não cumpre nada. Comigo não cumpre nada. Você deu risada? Tá fácil. Eu falei, irmão, mas está em mim pregar, está em Deus cumprir. E tá. Passou mais bons meses. Mas só que ele não saía daquilo. Não saía da coisa. Passou mais uns meses e falou assim, para mim assim, mas ele era um cara, irmão. O negócio dele é comigo. Ele falou assim, eu esteve pensando esses dias, falei, o que não está pensando? Só que a gente não discutia. Ele falou assim, eu tenho certeza, quase certeza que o irmão foi posto aqui pelo homem. Não foi Deus que te pôs aqui, não. Sério, irmão, pensa isso? Tenho quase certeza. Falei, mas aí eu tenho que eu te dar a resposta. Eu não tenho resposta para isso agora. Tá. Falei, Senhor, agora não está cruzado. Que coisa. Tolerância com ele, ganhando para mim. Resumindo, bateu 9 anos. 9 anos. Antes de 9 anos, o engraçadinho aqui vai perguntar para ele ficar quieto. Eu estava na sala maior, já estava lá em uns 200, congregando. Eu já, eu falei assim, mas eu falei assim, na brincadeira para ver se ele e tal, né? Falei, aí, 9 anos, você gosta um pouquinho, não gosta? Tem jeito. Aí eu falei, só Deus na causa.
Passou mais uns meses, entendendo o culto, na última oração. O Senhor me toca e fala assim: chama quem não gosta de você em cima do púlpito e pede um abraço dele. Na frente da Irmandade? Não faça isso nunca. Faz isso que a história vai mudar. Glória a Deus. Bom, levantamos da oração, tal, o irmão agradeceu, cantamos o hino. É difícil. Aí eu olhava assim, e a Irmandade de pé, o coração batia aqui no pescoço. Falei, irmão, sobe aqui. Vem pra quê? Falei, sobe aqui um pouquinho. Fazer o que aí? Falei, só um pouquinho. Aí mandaram eu pra ele, subiu, ele tinha bem mais alto que aqui. Eu falei, dá um abraço. Ele falou assim, ela com isso, rapaz. Aí eu falei, só um abraço. Aí eu peguei, abracei ele, esse ouvido aqui ficou aqui na direção do peito dele. O coração dele deu uma disparada. A língua dele embolou. Embolou a língua. Aí Deus foi selando as almas com a promessa. E foi indo, e eu não estava vendo a criancinha. E sempre virou um fogaréu na igreja. E bom, cada um foi para as suas casas. Eu falei, bem do céu, você não foi no culto hoje. Aconteceu isso, assim. Sério, isso, assim, então. Aí assim por diante. Aí quando foi 2 dias depois, eu já tinha telefone, ele liga. Paz de Deus, santo. Aí, quem está falando aí? É fulano. Aí eu falei, um momentinho, aí pus a mão assim, eu falei, bem do céu, sabe quem está? É o irmão fulano. O que tem? Aí ele está me chamando de santo mesmo. Atende ele. Aí eu falei, pois não, meu irmão. O irmão vai congregar onde amanhã? Eu falei, no Mangaló. O irmão me dá uma carona para casa, eu congrego lá. Eu falei, não, dou sim, irmão. Aí tal, e vai, e sei mais o que, e colocava a mão no meu ombro assim, mas meu Deus, quanta pessoa. Colocava a mão no meu ombro, mas eu amo, irmão. E demorou, eu falei, mas sabe que isso é verdade, né? Sabe que isso é sincero, né? E tal, e eu gosto do irmão, não, tem café aí? Ele tem, eu vou comer, tem tudo aí, então. Vou falar uma coisa para o irmão, viu, irmão? Que foi, irmão? Olha, Pai, Deus que mandou você nesse lugar aqui, obra gloriosa, não fazendo. Sério, eu não acho, irmão. Quem não vê, só se cego não vê, né? Então, ele passa mais uns meses e ele fala assim, irmão do céu, irmão, que palavra, irmão, prega. Olha que palavra, não acho, irmão. Ela vai cumprir tudo na minha vida, irmão. Oposto. Tudo o contrário. Mas levou 10 meses, deu um infarto nele. Vai embora. Morreu, mas veio fulminante. Pá, matou ele. Aí o diácono me mandou a notícia, morreu. Como morreu? Que coisa. Eu chorei bastante. Aí eu fui nos pés do Senhor, chorando, né? Já estava uns 10 meses de lua de mel ali, e chorei. Aí a minha mente foi subindo até onde deu, não sei até onde chegou, a mente foi subindo. Aí uma voz muito além, infinito. Ganhaste para mim. E eu ganhaste ele para mim. Eu, mas o que eu ganhei com isso? Um prêmio. Nos dias da tua fraqueza, me lembrarei desta tua fortaleza, não terei tolerância contigo. Em outras ocasiões, Deus prepara a gente, não dá mais, agora já foi.
semana estou lá na Fazenda Grande, sabe de Deus, com Afonso, congregou para o meu escolar, deu muita alegria, muita vontade. Foi difícil, foi, congregou lá. Aí foi no sábado, eu tinha que atender o culto, aí que é difícil. Aí que é difícil. Congregou na quadra, eu tenho que atender o culto no sábado, meu Deus do céu. Aí é meio difícil para mim. Mas eu estou contente, levo essa sempre a mandar. Para Deus, com a paz de Deus. Amém. É uma coisa anunciada. Irmãos,